Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Jorge, de Geografia, voltando com vocês com as atividades, né? Descansaram um pouco aí no feriado, mas agora vamos retomar as atividades, tudo bem? A atividade de hoje é a número 18, para terminar aquele assunto sobre os tipos de clima que nós começamos na aula passada, lembram? Nós vimos alguns 5 tipos de climas, né? E agora vamos ver outros 5 tipos de climas presentes no mundo, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos falar primeiramente do clima semiárido. Esse clima semiárido, vocês estão vendo aqui, ó, a primeira figura aqui, né? Lembra bastante o que, vocês sabem? O Nordeste, né? O Nordeste brasileiro, lá na região da Caatinga, do Sertão, né? Não a região da praia, mas aquela região lá mais do interior, né? Do sertão nordestino, né? Da Caatinga. É essa característica que ele tem, ó, muito quente, chove muito pouco durante o ano, né? E as chuvas são bem irregulares, acontecem só de vez em quando, tem alguns anos que nem chove. Então, é um clima bem quente mesmo, né? Olha só as plantas como é que ficam, né? Nós temos plantas com poucas folhas para não perder água, temos muitos cactos, né? É uma vegetação adaptada a esse clima bem quente. É o chamado semiárido, tá bom? Presente principalmente aqui no nosso Nordeste. O segundo clima que nós vamos ver é o desértico. O clima desértico, vocês já pensam lá no deserto do Saara, né? Que já está aqui, ó, essa figura aqui, né? Com camelo aqui, aquelas areias, né? E realmente é isso mesmo. É um clima em que quase não chove, tá? A diferença dele para o semiárido é que o semiárido chove sim, né? Algumas épocas do ano chove um pouco assim, mas chove de vez em quando. Já o clima desértico às vezes passa anos sem chover. É muito rara a ocorrência de chuvas. A umidade do ar é muito baixa também, né, que é aquela quantidade de água no ar. E uma característica também dos desertos, especialmente esses desertos quentes, né, que é o seguinte: durante o dia é muito calor, a temperatura passa dos 40 graus, só que aí, como é só areia, né, a maior parte é só areia, não retém o calor. Chega à noite faz muito frio, porque o ar quente ele sobe, né? Então fica o ar frio à noite. À noite faz muito frio, chega até a fazer a temperatura assim baixíssima, perto de 0 graus, tá bom? Então é uma característica do clima desértico. Presente ali além do deserto do Saara, que é o mais famoso, também no Oriente Médio, né, o oeste norte-americano, o deserto de Atacama, no Chile, né, e Peru, aqui no nosso continente, né, na Austrália e Índia também. Temos o grande deserto, né, lá na Índia e também na Austrália, o grande deserto australiano. Aí vemos agora o clima frio. Olha só a figura mostrando aqui pra gente, né? É típico daqueles filmes de Natal lá dos Estados Unidos, né? Em que neva bastante durante o Natal. O clima frio ele é assim. Ele tem uma época do ano, principalmente o outono, né? O finalzinho do outono e inverno, em que a temperatura baixa para menos de 0 graus. Aí neva e fica bem frio. Já no verão fica mais quente, tá? As temperaturas esquentam bastante, chega a ficar ali em torno de 10 graus, né? Já fica bem mais ameno, tá? E chove médio, né, de 200 a 1000 milímetros por ano, tá certo? E o principal é que no inverno é bem negativo mesmo a temperatura, por isso que temos a neve, tá? Presente ali no Canadá, no norte dos Estados Unidos, né? O norte da Europa, na Rússia, né? Ali na região da Sibéria, né? E grande parte da Rússia ali é um clima frio, né? E algumas partes da Europa também. Agora, clima frio de altitude. Olha só, tem uma palavrinha a mais, altitude. Então tem a ver com a altura. Lembra que a gente já estudou altitude? Altura é o altitude, desculpa, é a altura que nós estamos na Terra. Chamado também de clima frio de montanha. Sempre está associado às montanhas, que são mais altas, tá certo? Ou seja, até aqui no Brasil, lá em Campos do Jordão, como é uma região muito alta, onde assim, uma região que faz bastante frio. É até um ponto turístico, né, para as pessoas que buscam as temperaturas frias irem lá para Campos do Jordão, porque é uma região bem alta. A altitude, quanto mais alto estamos na Terra, menor a temperatura. E quanto mais baixo, maior a temperatura. Lembra que eu já falei disso? Lá no litoral, como é mais baixo a altitude, zero de altitude, né? Então a temperatura é mais alta, porque tem mais ar, né? Tem uma coluna de ar maior que propicia o acúmulo de calor.
E já quanto mais alto, é menos ar, então o clima é mais frio, mais rarefeito que a gente fala. Vocês podem ver também que a maioria dos filmes que passam assim ao alto das montanhas, né, aquele pessoal esquiando lá nos Alpes suíços, é uma região de montanha, né, aquele frio de montanha, né, o Monte Fuji lá no Japão. Você pode ver que o cume dele, né, o pico dele é sempre congelado, né, por conta disso. Quanto mais frio, menor a temperatura. E aí, por último, o clima polar. O clima polar, olha só a imagem aqui, né? Os pinguins, né? Lembra bem a Era do Gelo, né? Aquela região, né, que é congelada o ano todo. Mesmo no verão, só aparece o sol assim e derrete um pouquinho do gelo, mas permanece ali a camada de gelo. Temos mais no Polo Norte e no Polo Sul, tá bom? Mas também ali na região da Rússia, na Groenlândia, o norte ali do Canadá, o Alasca, mas principalmente no Polo Norte e Polo Sul, que é o Ártico lá em cima, né, no Polo Norte, e o Polo Sul com a Antártida aqui embaixo. Tá? Então como está perto dos polos, a temperatura é muito baixa, porque recebe muito menos luz do sol. Nós já vimos isso lá nas zonas térmicas, lembram? Então, o inverno é muito rigoroso, chega a ser 50 graus negativo, abaixo de zero. Tá? Então, é congelado o ano todo, é bem fácil de lembrar, clima polar, tá bom? Mais uma vez eu coloquei o mapa para vocês com os climas da Terra, né? Com a localização, ó. Aí vocês podem ver que aqui, ó, em roxinho, ó, é o clima polar, tá bem ao norte aqui, e na Antártida, aqui ao sul. Aí o clima frio, ó, esse verde escuro, ó, tá vendo? Presente aqui na Rússia, no Canadá, Estados Unidos, no Alasca. O clima desértico é esse laranja aqui, ó. Nós temos aqui na África, aqui, ó, que é a região do Saara, e também aqui o deserto da Austrália, onde eu estou passando o mouse aqui, né? Temos alguns desertos também aqui na China, e o da Arábia também, ó, que foi falado aqui, ó, do Oriente Médio, fica aqui na região, né, do Oriente Médio. E também o clima, deixa eu ver o que mais que a gente, o semiárido. O semiárido, olha aqui no Brasil, ó, tá vendo aqui? Esse amarelinho aqui, ele é presente também em alguns pontos da África e ali também da Ásia, né? Na Austrália tem um pouco também do semiárido, que aí já está na transição dos desertos, né? Então eles chamam também de semiárido. No Brasil não chega a ser deserto puro, é só essa caatinga mesmo, esse sertão. E aqui o Atacama, né? Aqui no Chile, ó, temos o deserto, né? Também. Tudo bem, gente? Então agora nós finalizamos os tipos de clima. Espero que vocês tenham gostado da aula e façam lá a atividade, né? Que vai valer nota assim, para o seu conceito de vocês. E vocês tiverem alguma dúvida, me chama também lá no grupo do WhatsApp e podem anotar esse resumo aqui no caderno, tá? Esse resumo é bom ter no caderno, mas não precisa entregar o caderno. É só fazer a atividade lá do Google Forms que eu mando nos grupos. Um abraço e até a próxima semana.